O artigo 5º da Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No entanto, o foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, é uma exceção ao que é estabelecido pela Carta Magna. Entenda na entrevista. Doutor Tiago, o que seria exatamente o foro privilegiado? O foro privilegiado, mais tecnicamente denominado de foro por prerrogativa de função, é uma consequência da organização do sistema judiciário na Constituição. Quando a Constituição define os órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais do Estado e federais e órgãos judiciais de primeiro grau, ela dá uma atribuição para cada um desses órgãos atrelado à própria lógica desse sistema, de modo que o foro por prerrogativa de função nada mais é do que definir que um determinado tribunal terá a atribuição de julgar especificamente determinado fato delitivo. E quem exatamente tem direito ou oportunidade de se utilizar desse foro? A Constituição, quando define os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos da jurisdição, ela define determinadas autoridades públicas cujo eventual processo se submete a esses órgãos. Então, por exemplo, parlamentares, governadores de estado, chefes das Forças Armadas se submetem à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, governadores de estado também se submetem à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça e por assim sucessivamente. E em quais situações específicas esse foro pode ser aplicado? Por exemplo, em que tipo de caso, que tipo de crime? O Supremo Tribunal Federal tinha uma posição histórica até maio de 2018, no sentido de que a assunção do cargo faria com que todo e qualquer fato delitivo, independentemente de estar ou não vinculado ao exercício do cargo, independentemente de ser ou não contemporâneo com o exercício do cargo, deveria ser submetido ao foro por prerrogativa de função. Essa era uma posição histórica que restou substancialmente alterada em maio de 2018, a partir de quando o Supremo estabeleceu duas condições para o reconhecimento do foro por prerrogativa de função. A primeira é que o fato tem que ser relacionado diretamente com o exercício do cargo. A segunda é que o fato tem que ter sido praticado no exercício do cargo, de modo que uma infração penal, por exemplo, de violência doméstica, de regra, não está relacionada ao exercício do cargo, mesmo que ele seja contemporânea, de modo que, quanto a essa, por exemplo, não haveria foro por prerrogativa de função. Então, em resumo, a utilização desse foro tem um prazo de validade, tem um período de vigência. Exatamente. Com a cessação do exercício do cargo, cessa o foro por prerrogativa de função e, portanto, cessa a competência daquele tribunal para processar e julgar.